A vida, ela tem valor porque ela nos traz circunstâncias tanto ruins quanto fantásticas e maravilhosas, absolutamente de forma inesperada. Isso é muito interessante porque você tem que aprender a lidar com o dia a dia, a lidar com a frustração, a lidar com os incômodos e poucas vezes você também precisa aprender a lidar com a satisfação, com a alegria, com a felicidade. E eu caminho todos os dias na praia, tenho essa alegria, esse prazer, essa satisfação. E dentre os dias dessas caminhadas, que já não são recentes, são caminhadas que já são realizadas há muitos e muitos tempos, eu encontro com pessoas. E muitas delas eu viro o rosto, outras eu não cumprimento, outras não querem falar comigo, outras eu quero que vão para o raio que as parta. E algumas dessas eu tenho um carinho e uma alegria enorme de rever, de conhecer e principalmente de começar a conversar com elas. É difícil fazer amizade numa faixa de 60 anos de idade, mas a gente ainda consegue fazer isso. E hoje o meu prazer é redobrado porque eu vou conversar com um desses amigos que eu adquiri durante o ano de 2013, durante o ano de 2012, caminhando exatamente nas praias de Ipanema e Leblon. É o meu querido Maurício Dias, ele que é articulista e editor especial da Carta Capital, além de ser um excepcional jornalista e escritor. Escreveu 3 livros, dos quais eu me lembro do título de 2. Um deles é Democracia Traída e o outro é Mentira das Urnas. Eu sei que o 3º livro ele escreveu sobre documentos americanos a respeito de Che Guevara. Eu vou conversar com o Maurício Dias e eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito prazer participando desse papo. E aí, meu amigo, já correu no dia de hoje? Hoje não. Hoje parece que São Pedro estava absolutamente preocupado comigo. Às 7 horas da manhã chovia, às 8, quando eu fui caminhar, parou. Quando eu fiz o aquecimento, voltou a chover, eu me escondi na barraca. 10 minutos depois a chuva parou, eu voltei para o aquecimento. Quando eu terminei o aquecimento, a chuva começou, eu voltei por baixo da barraca. Enfim, para resumir a história, que não é só isso, eu voltei para casa e não dei minha caminhada hoje. Coisa que me deixa muito triste. Mas certamente amanhã nós estaremos juntos, porque hoje, infelizmente, eu também não fui. Não pude ir por outros motivos, não pela chuva. Eu tenho um hábito, se eu estiver caminhando e começar a chover, não tem problema. Eu não gosto de começar a caminhar já chovendo. São dessas maluquices que a gente tem, como aquela de empurrar a pedra do arpoador para tentar afastá-la do continente, né? Essa é uma tarefa que a gente tem. Eu já conto com alguns aliados de descolar aquela pedra do arpoador do continente e fazer uma coisa que eu soube até que tem a ideia, está num livro do Zé Saramago, chamada Jangada de Pedra. E a minha ideia, eu nem sabia do livro, ainda não li até hoje, mas a ideia que é curiosamente uma metáfora de Portugal, a Jangada de Pedra, perto do Saramago. No nosso caso ali é apenas um esforço para aparecer no Guinness. Tá certo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, desvendamos o mistério do que existe por baixo do Monte do Templo em Jerusalém, a história da destruição da memória da comunidade judaica e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Maurício, o Brasil passou e ainda passa, vem passando e vai passar durante muito tempo ainda, porque é um país ainda recente, na minha avaliação, em termos de consolidação das questões sociais e da consciência social e até da estrutura da sua base humana, enfim. Você, durante muitos anos, deve ter se defrontado barbaramente com as direitas nacionais, porque não acredito que haja uma direita, como também não acredito que haja uma única esquerda. Você que pertence a uma dessas esquerdas brasileiras, como é que foi a tua vida nos anos de chumbo? Eu tive uma rápida passagem por uma dessas facções armadas
mas foi tão rápido que a polícia não percebeu. Depois fui recuperar meu dossiê na polícia e estava claramente que eu era um esquerdista de quinta categoria, não interessava nada a ele. Você nem existia. Nem existia, enfim. Então, mas trabalhava já trabalhava a partir de um certo momento, eu fui para a Veja e ali comecei já a prestar mais atenção na questão da sobrevivência, do que ocorria nos porões do regime militar, da ditadura. Você sabe que eu tenho quase certeza que a última conversa do economista Roberto Campos foi comigo, num almoço perto da casa dele, numa churrascaria em Ipanema. E eu perguntei a ele assim, quando é que o senhor soube que havia tortura no regime militar? Ele me olhou assim e... por volta de 1975, ou seja, tarde demais, já na abertura. Mas eu fiz uma outra pergunta a ele também curiosa, que eu perdi os papéis que eu anotei, mas estou contando, quer dizer, primeira vez isso, não é nada, mas é uma história da biografia do Roberto Campos. Eu disse assim, o senhor nunca se importou muito com as críticas que a esquerda fazia ao senhor? Eu achava até que o senhor olhava para aquilo tudo com muito desprezo pela crítica, pela vaia. Ele disse assim, você está absolutamente enganado. Ninguém vem ao mundo para ser vaiado. Eu acho essa frase muito interessante. Mas continuando com a pergunta, que obviamente cheia de retalhos, porque, ou melhor, a resposta vem cheia de retalhos. A pergunta é muito simples. Como é que você se relacionava com esse país cheio de impossibilidades, vamos dizer assim? Um país que censurava a música, que censurava a escrita, que censurava a televisão, que censurava os jornais. Não o país, mas os donos do país, entre aspas, daquele momento. Ô Ronaldo, ninguém vive sem sonhos. Eu não vou falar utopia, porque no Brasil utopia é ignorantemente um termo aplicado só à esquerda, né? Assim como ideologia. Tudo é ideológica, que só se fala com ideologia como se fosse um atributo da esquerda, né? Eu vivia de sonho, de utopia e de ajudar, via jornalismo, a abalar as bases do regime militar. E sempre que foi possível, fiz isso, fazia esforço para revelar, porque a gente sabia de prisões que eram feitas e não comunicadas oficialmente. Então havia um esforço muito grande para fazer reportagens falando que tais e tais pessoas estavam presas. E aí, no caso da Veja, a Veja já sob censura, mas a gente fazia alguns subterfúgios, usava alguns recursos e acabava anunciando que fulano ou ciclano já foi preso, caiu, foi preso. Isso espero que tenha ajudado alguém a sobreviver, porque quando o nome era divulgado e circulava, ficava mais fácil do sujeito recuperar a liberdade, pelo menos exatamente. Angustiava muito, censura, mas eu convivia com a esperança. Você comparando hoje com ontem, qual o estágio em que você coloca o nosso país? Olha, eu gosto muito de um republicano dos radicais, chamado Silva Jardim. Silva Jardim dizia que a história brasileira parecia caminhar puxada a charrete. Tudo demora, né? E ele, inclusive, é uma história que algumas pessoas conhecem, não é uma história inédita, mas ele ficou tão decepcionado com a transação
que foi feita entre republicanos e monarquistas para chegar à República, que ele ficou desiludido, foi para a Itália e caiu no Vesúvio. Caiu ou se atirou, não se sabe, mas saiu profundamente decepcionado. Eu acho que o Brasil, o caminhar é muito lento, mas há uma série de explicações históricas para isso. Uma delas é que pouca gente repara. Se eu pudesse datar de uma forma simbólica a independência do Brasil, eu diria que ela é de 1808, quando Dom João chegou no Brasil. E aí trouxe prelo, trouxe... Quer dizer, era um país que, na verdade, não existia. Quer dizer, se pensar 1808, 1500, são 308 anos na mais profunda escuridão. Depois você ainda teve a escravidão. Joaquim Nabuco, no momento melhor dele, era um monarquista, escreveu no livro A Margem da História, salvo engano, Minha Formação. E ele faz uma observação, é o seguinte, que não bastava acabar com a escravidão. Era preciso acabar com a obra da escravidão. E citava 2 exemplos, o latifúndio e o analfabetismo. E aí ele dizia, se isso não acompanhar o fim da escravidão, esse processo vai se aprofundar pela história do país por mais algumas centenas de anos. E é o resultado da favelização que nós temos hoje, de uma certa maneira, e das dificuldades que as categorias, as classes menos favorecidas têm de competir com a sociedade de forma global. Então é complicado, porque realmente ele foi um profeta. Eu acho até que, sem querer fazer, enfim, publicidade, vou até evitar, o Brasil até não muito tempo atrás, ele era feito para 1/3 das pessoas. Era um país para um grupo muito pequeno de pessoas. E isso foi ampliado. Foi ampliado e tem provocado problemas, porque o Estado brasileiro não estava preparado para absorver tanta gente quanto passou a ter que absorver. E um fato positivo que eu vejo nisso é que entrará governo, sairá governo e ninguém mais pode retornar ao que era antes. Esse pessoal está efetivamente absorvido pelo processo brasileiro. Ainda tem muitos mais a serem absorvidos. E isso provoca uma mudança que ainda vai precisar de ser estudada. Eu não acho até que haja uma nova classe que tenha se formado, porque formação de classe não é apenas pelo o poder monetário. É estudo, é cultura, é escolaridade e é também, evidentemente, a quantidade de dinheiro que você recebe. Eu acho que ainda não houve tempo de se formar uma nova classe do ponto de vista mais rigoroso do que uma classe social. Você acredita que nós temos chance como nação politicamente organizada, portanto como Estado e como sociedade, de realmente podermos aproveitar os frutos do desenvolvimento, os frutos da riqueza, os frutos de tudo aquilo que não conseguiram roubar do Brasil e que de repente explode como o petróleo e como outros mananciais que nós temos no país e que nos oferecem uma expectativa de sobrevida social? Ronaldo, eu acredito. Eu tenho um lado meu gramsciano, que é o seguinte, eu sou pessimista na reflexão e otimista na ação. Eu, às vezes, olho a história do Brasil para trás, o projeto para frente, e fico com muitas dúvidas, muito receios, porque temos uma elite muito ignorante, mas é ignorante no sentido de ignorar. Não lê, não se importa, não tem muita... Eu fico impressionado, eu tive
eu dirigi a sucursal da revista Isto É no 200 anos da Revolução Francesa. E tinha uma fotógrafa francesa do interior da França que colaborava com a revista. E conversei com ela algumas vezes sobre a Revolução Francesa. E fiquei impressionado do quanto ela conhecia sobre a Revolução Francesa. As pessoas aqui no Brasil não conhecem nada sobre a história do país, mas nada, sabe? Eu não estou falando de exceção, eu estou falando de uma grande maioria. A exceção é o contrário. Exatamente. Então, eu torço muito, acho que tem toda a possibilidade do país aproveitar. O país já perdeu 2 corridas, perdeu a corrida industrial, enfim, pela industrialização. Foi muito difícil, me lembro, lendo, evidentemente, não como testemunho ocular, que eu sou um pouco mais novo, enfim. O Getúlio, quando fez o salário mínimo, foi quase uma revolução que ele provocou no país. E as pessoas diziam o que dizem ainda hoje. Isso vai gerar desemprego, né? E foi uma luta para que as pessoas passassem a pagar um salário mínimo, coisa que não acontece até hoje em todo lugar. Então o processo é muito lento e volta ao nosso Silva Jardim, a charrete vai, e é impressionante, porque eu acho que a história pode dar saltos. Quem sabe uma hora não damos um salto, em vez de seguir com a charrete. Porque independente de você imaginar que tudo que se fala do Brasil seja verdadeiro no plano da economia internacional, existe a vida do dia a dia do povo, que não tem nada a ver com o que sai no jornal, nem com os índices das bolsas de valores que existem pelo mundo afora. Você acha que essa dicotomia vai demorar a se equilibrar? Ou seja, a sociedade consegue chegar efetivamente ao patamar de 5ª ou 6ª economia do mundo, aproveitando a qualidade de vida? Isso ela já é, né, teoricamente, né? 6ª ou 7ª. É o que eu digo, mas eu digo estou falando agora, Ronaldo, do aproveitamento da qualidade de vida. O processo político ele é surpreendente, ele tem uma dinâmica que às vezes a gente não percebe. Pode ser que esteja se formando agora pessoas, gentes, uma elite um pouco diferente, um pouco mais... eu fico perplexo com essa elite quando o Lula foi chamado de comunista e era apenas um líder sindical com erros, acertos, que queria que os sindicalistas ganhassem mais, né? No livro dele, ele conta até uma história muito engraçada. Ele conta no livrinho, não esse livro de biografia maior dele, que ele conta com ironia que a polícia chegou perto de um senhor que estava na greve, que estava sentado na calçada e segurou ele, disse: "O senhor é do MR8? Ele: "Não, senhor, eu trabalho na Mercedes-Benz." Tá certo. Quer dizer, as pessoas não tinham nenhuma noção de como... Quem era ele? Você está entendendo? Nem ele. Nem ele, nem os outros. Contou sobre um velhinho. Enfim, então isso me preocupa, quer dizer, porque o sujeito tinha barba igual o Che Guevara, sei lá, ele era confundido com revolucionário, nunca foi, e nem é, entendeu? Ele apenas tem uma preocupação social e vem de um movimento operário, de umas jornadas de greve no período da ditadura, que foram muito duras. Ele teve preso, não foi torturado, quer dizer, se é que a própria prisão já não é uma tortura, em si, um processo de tortura. Enfim, eu tenho esperanças que alguma coisa esteja se formando aí, entendendo? E que pode nos levar a dar um salto inesperado. Eu torço para isso. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Maurício Dias, ele que é editor especial e também articulista da Carta Capital. Nós vamos voltar com ele já e vamos discutir a condição do jornalismo
para o crescimento da população brasileira? Ou seja, em que é que o jornalismo e os jornalistas podem influir, podem exemplificar para que a sociedade se desenvolva no nosso país? Já já voltamos. Maurício, o Brasil passou e ainda passa, vem passando e vai passar durante muito tempo ainda, porque é um país... Maurício Dias, dentre os muitos assuntos que nós conversamos ao longo de todas as manhãs, quando nos encontramos nas nossas caminhadas, um deles sempre me chamou a atenção e ele é recorrente. Nós falamos várias vezes desse tema, que é o tema da falta de profundidade do jornalista atual. O jornalista que não lê, o jornalista que não se aprofunda, o jornalista que entrevista sem conhecimento de causa, o jornalista que vai conversar com uma pessoa e não sabe a que assunto se referir. O que é que você sente quando se depara com um desses tipos? Ronaldo, eu não tenho esprit de corps, então vou falar francamente. Quer dizer, eu não acho que esse, primeiro, seja só um problema específico de jornalista, né? É um problema da baixa escolaridade, nível de escolaridade, da falta de leitura. Você olha aí quantos livros cada brasileiro lê por ano, é uma coisa de dar vontade de sentar na calçada e chorar de tristeza. Mas acho sim, a formação do jornalista brasileiro piorou muito, melhorou graficamente, esteticamente, mas piorou muito. E piorou por várias razões. Uma delas é a escola, né? Eu sou contra a exigência de diploma para jornalista. Não acho. Jornalismo, com 3 ou 4 meses você aprende o que é lead, sub-lead, enfim, aprende o básico. E depois com a sua leitura, com o seu interesse, você vai desenvolver o seu trabalho, né? Por isso também acho... Tem um amigo meu que lê economia, porque eu mal leio economia, eu dou uma olhada naquilo que me parece mais relevante, ele me fala da quantidade de erros que existe em economia. É um negócio assustador na seção de economia. Isso é resultado de você improvisar muito. Há um rodízio muito grande nas redações. E há também uma coisa curiosa. Houve, durante um tempo, de 20 anos para cá, uma transformação social muito grande na base das redações. Os repórteres eram, em geral, pessoas muito mais modestas que agora, e tenho a impressão que isso os fazia ir em cima de uma reportagem, para citar um jargão futebolístico, como se fosse num prato de comida dele, defender o prato de comida. Quando eu fui editor-chefe no Jornal do Brasil, tinha lá 28, posso estar enganado, mas 20 e poucos estagiários, todos eram de classe média, todos iam para o Jornal do Brasil de carro. Isso não quer dizer que a classe média é mais ignorante do que a classe. Mas eu via neles, primeiro, o sonho inicial frustrado de ir para a televisão. Aí ele não conseguia alcançar, era desviado para o jornalismo. E aí não sabia escrever. Porque quando você vai para a televisão, em princípio, poucos sabem escrever lá. Pouquíssimos. Até porque tem lá o teleprompter que resolve os problemas. Você lê o teleprompter, pois é, e alguém escreve. Alguém escreve. Mas você nota quando o teleprompter falha, como é que a pessoa não sabe. Não consegue se virar. Não consegue se virar. Então você tem essa dificuldade. E acho também a imprensa brasileira muito, quer dizer, ela é muito
é isso que você falou, ela é muito rala, ela não tem densidade. Porque você tem num jornal, você tem os colunistas, você tem os repórteres, você tem, quer dizer, todo mundo é jornalista, mas o jornalismo tem várias etapas. Ser repórter, ser editor, depois subeditor, depois, enfim, você vai passando e vai fazendo uma escalada. E isso vai te amadurecendo. Um dos erros é que não há mais pessoas com certa idade nas redações. As redações dispensaram as pessoas, mas fizeram uma reforma muito rápida nisso. Vamos falar do nosso time Flamengo, quando nós tínhamos o Júnior no meio de campo, com o Zico, fazendo uma compensação com a rapaziada que estava começando. Como é que aquele pessoal amadurecia a partir do convívio com uma pessoa mais experiente? Se você não tem um exemplo, fica mais difícil. É muito difícil, e hoje não tem exemplo. Eu me esqueci agora o nome de um professor mineiro que morreu. Eu era editor-chefe do Jornal do Brasil, assim, um nome famoso, mineiro, enfim. E aí ele morreu, e aí eu só fui ler, eu era do Jornal do Brasil, só fui ler a morte dele no Globo na terça-feira. Ele tinha morrido no domingo, era para estar na segunda. Aí eu chamei o editor de política. Ele disse, mas cobra da correspondente em Belo Horizonte não tem enviado o necrológio dessa pessoa, que é importante, o professor importante, aliás, um professor importante na luta contra a ditadura também. E ele ligou para a moça disse, eu mandei para ir. Acontece que quem estava lá nunca tinha ouvido falar, nunca... Ficou por isso mesmo. Mais do que isso. Foi porque a gente chama, brincando, de sexta edição, a cesta do lixo. Jogou fora, enfim, porque eu não conhecia, não tinha uma referência na redação para consultar. Agora eu vou te dar o mais trágico. Na terça-feira, eu quando chequei essa história, eu disse assim, agora para quem eu vou contar esse absurdo? Não tinha uma só pessoa que eu pudesse contar o absurdo, porque ela não conhecia. Ou seja, eu tive que esperar o Wilson Figueiredo, editorialista do Jornal do Brasil, para contar para ele essa história que deixou a ele e a mim tristes. Então as coisas estão muito... Há também, no caso, em certos jornais, em certas revistas, uma presunção muito grande do repórter, né? Ele se julga um senhor onipotente, esquece que se ele estiver conversando com o entrevistado e derrubar o cafezinho no tapete, ele pode ser expulso da sala por falta de educação e por ter provocado prejuízo, e nada vai acontecer. Porque o jornalista, na verdade, é um funcionário como qualquer outro. A imprensa é um veículo, uma empresa com um trabalho específico, mas também com interesses comerciais. Aliás, vai aí a grande neurose da imprensa brasileira, que ela não se aceita como agente político, e ela é um agente político. Além do dever de informar corretamente aos leitores, ela tem compromissos comerciais que às vezes precisa de obedecer e cumprir. É muito interessante esse tipo de colocação que você faz, porque isso me remete à ideia de começar a pensar e discutir com você qual é a importância que tem a imprensa e, obviamente, na medida em que há imprensa, existe o jornalista, qual é a importância que existe ao jornalista e à imprensa, qual a importância que esses dois institutos têm no desenvolvimento desse país. O que você diria, só para completar, a nossa imprensa é livre? Não
Não, eu não gosto da palavra livre. Eu prefiro fazer um raciocínio um pouco mais alongado, me desculpe. Pode fazer, não tem problema nenhum. Assim, Você pode começar pela minha primeira pergunta. A primeira coisa é o seguinte, é que não há jornalista isento nem imparcial. Todo mundo tem um pensamento, uma opinião. Uma opinião, uma ideologia. Isso, sabe? Por mais que o sujeito queira esconder, por mais que o não consegue esconder, entendeu? Enfim, há quem diga, para ser mais radical, que não existe nem o fato, existe a interpretação do fato. Já é uma discussão filosófica aí que eu não tenho condições de chegar lá, mas que isso existe. Então, os jornais no Brasil espalham, no Brasil e no mundo todo, mas aqui principalmente, eu vou chegar à questão da liberdade, que é um organismo a serviço da sociedade. Não é verdade. Não é verdade. Então, o dever de informar a sociedade, mas o jornal, a revista, a televisão, tem interesses comerciais. Ela tem que se esforçar para atuar com a maior independência possível. E, num capitalismo frágil como o nosso, isso se torna mais perigoso, porque o número de anunciantes é muito pequeno. E se você critica um certo anunciante e ele tem um percentual grande de influência. Não, de influência de um percentual grande capacidade de anunciar no nosso veículo. No seu veículo, no seu orçamento. Ele foge. Ele me quebra. Ele ameaça, exatamente. Porque ele não admite. Aqui no Brasil é muito difícil a convivência com crítica, né? E também a existência de autocrítica. Eu vou citar aqui agora um cidadão que eu durante muitos anos equivocadamente não li, que é Otávio Paz, um mexicano. Otávio Paz era do Partido Comunista francês nos anos 50, ele mexicano, mas e toda a intelectualidade francesa naquele momento estava fechada com Stalin. Então, um jornalista francês descobriu os gulags e fez uma matéria e ninguém quis publicar. Porque estava todo mundo comprometido politicamente com Stalin. Como aqui a imprensa ficou politicamente comprometida com a ditadura. Não é que a imprensa brasileira foi censurada, mas ela foi omissa com a censura que sofreu. Na verdade, ela tinha interesses comerciais para poder sobreviver. Se ela ajudou a derrubar o regime do Jango, evidentemente que ela tinha compromisso com revista que veio. Mas voltando ao Otávio Paz, ele pegou e eu vou tentar publicar essa coisa. Ele tinha um bom trânsito na esquerda, mas viu que não dava. Aí ligou para um amigo dele na Argentina, não, para um amigo não, uma amiga dele na Argentina, chamada Vitória Ocampo, que bancava uma revista literária chamada Sul, e era casada com um grande compositor, com um grande escritor argentino chamado Adolfo Bioy Casares. Ele contou a história para ela disse, me manda que eu publico. E aí ele ainda fez uma introdução de um cuidado a toda a prova. Olha, não se pode atribuir isso aí ao socialismo, isso é um desvio, com todo cuidado. E mesmo assim, a partir daí sofreu um isolamento muito grande. Mas é o Otávio Paz que diz uma coisa maravilhosa na introdução desse artigo, que ele disse assim, a modernidade de uma sociedade, você não vê pelo número de carros fantásticos, de aparelhos maravilhosos que existem nessa sociedade, mas sim é o nível de crítica e autocrítica que existe dentro dela. Isso, para mim, basta. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Maurício Dias,
e já já voltamos. Não saia daí que nós vamos discutir com ele a importância dos jornais, da televisão, da imprensa em geral e dos jornalistas na formação não só da cultura, mas da base intelectual e, obviamente, humana e social da nossa comunidade nacional. Já já voltamos. Ô Maurício, é uma pena que a gente tenha pouco tempo para conversar, mas você vai voltar aqui. Eu vou te convidar novamente e eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão aplaudir a tua presença em outras oportunidades. Mas vamos começar esse nosso papinho aqui final com a resposta que eu quero arrancar de você com relação à minha última pergunta. Jornais, televisão, rádio, imprensa em geral e jornalistas, importância dessa gente, dessas instituições na formação da nossa cultura e da nossa sociedade. Eu não acredito em liberdade de imprensa. Eu acredito nas liberdades políticas, no direito de expressão. Essa eu acredito, essa eu boto fé, né? A imprensa brasileira, infelizmente, está acompanhando hoje um segmento, quer dizer, ela tem um pensamento único presidindo a imprensa, que norteia a imprensa brasileira com as sempre honrosas exceções. Você não tem um debate, não abre espaço para um bom debate na imprensa, porque ela não está admitindo o contraditório dentro dela nesse momento. Porque a imprensa brasileira hoje está num combate, e eu vou citar a senhora Judite Brito, presidente da Associação Nacional dos Jornais, que diz o seguinte: como o Brasil está sem oposição, a imprensa faz a oposição. Isso não é verdade, na minha avaliação, em hipótese nenhuma. Você concorda com isso? Eu concordo que a imprensa está fazendo a oposição. Qual é a imprensa que faz a oposição? A grande imprensa, a grande imprensa conservadora. Está fazendo oposição? Está fazendo oposição aos 3 últimos governos, que evidentemente não são governos alinhados, não são governos com relações institucionais com a elite brasileira. São governos moderados, apenas marcados por uma preocupação social maior. Mas você não acredita que esses órgãos de imprensa, ou a grande imprensa brasileira, necessite do governo para poder manter suas portas abertas? Não, claro que precisa. Então eu não estou... Não, mas acontece que você... Eu não tenho lido na imprensa você não pode... essa oposição toda. Ah, tem. Eu vejo, talvez na própria Veja, ou em um ou outro jornal. Deixa eu te falar, primeiro o seguinte, você é terrível, seria ditatorial você sufocar um veículo de comunicação tirando dele o anúncio. Né? A Carta Capital sofreu muito com isso no governo Fernando Henrique. Sofreu bastante isso. Né? Mas não concordo com a ideia de que se o governo é contra, se o veículo é contra, sufoca, vai na jugular, sufoca financeiramente. Não concordo com esse princípio. Eu concordo com uma distribuição mais democrática dos anúncios. Eu concordo com a democratização da imprensa brasileira, que está na mão de 4 ou 5 grupos. Entendeu? E também defendo a ideia de uma nova lei, porque é de 1960 a lei que regula as comunicações no Brasil. E nós já evoluímos muito, inclusive com veículos que naquela época não existiam. Nem existiam. Não é que não existiam, não eram os veículos que não existiam, as mídias não existiam. As mídias não existiam. Fantástico papel que ainda vai desempenhar ainda mais a internet. Essa é muito difícil você quebrar rapidamente, pela via democrática, o controle social da imprensa, controle político da imprensa. É difícil.
a médio prazo isso vai ocorrer, mas a internet já está começando a furar esse bloqueio. Agora, eu ainda não vejo na internet o que é propaganda suficiente para sustentar a continuidade desse processo e até melhorar, porque, de alguma forma, são poucos os jornalistas e eles usam muito jovens demais que cometem muitos erros. Esses jovens precisavam estar ao lado dos jornalistas mais experientes para acelerar o aprendizado, inclusive. Não sei se faltei. Então, quer dizer, falta debate na imprensa brasileira. Não, aí você já está me respondendo aquela questão na qual eu te pergunto qual a importância que a imprensa tem e o jornalista também na formação da cultura e da sociedade brasileira. Se você olhar, vamos falar o papel, se você olhar o papel da imprensa na proclamação da República e em outros processos, você vai ver como ela tem importância, para o mal ou para o bem. Entendeu? Derrubaram Getúlio, se alinharam, sempre tem uma certa... Elegeram Collor. Elegeram o Collor, sempre tem uma linha a seguir, né? Elegeram o Collor para derrotar o Lula, assim como o Dr. Ulisses Guimarães, o famoso Dr. Ulisses Guimarães, que era candidato do PMDB, ele não perdeu por perder, ele foi abandonado pelo PMDB, que deu apoio ao Collor para que derrotasse o Lula. Esse é um jogo sabido e consabido. É o tal do voto útil. É o inútil voto útil. O inútil voto útil é uma boa expressão. Então, eu acho que falta democratização na imprensa brasileira. Você vai na França, se você for mais conservador, você lê o Figaro. Se você for um cara de centro-esquerda, aí você lê o Le Monde. E se você for de extrema esquerda, tem o Hebdo. Você tem uma diversidade de leitura. Aqui você não tem. Parece que todo mundo bate numa tecla só. Desculpe, você me falou que não vê coisas, é porque talvez você esteja lendo a imprensa, esteja lendo por cima, superficialmente. Talvez eu não esteja lendo. Talvez você não esteja lendo. É verdade. Talvez você não esteja lendo. Vou te contar uma historinha rápida. Quando lançaram o Bolsa Família, o presidente Lula pediu ao ministro Patrus Ananias, a imprensa começou a reagir, a atacar. Tinha um conteúdo da crítica, seria um bom debate. Ela não oferece porta de saída para a pessoa. Esse é um bom debate, que forçou o governo a corrigir várias coisas. Ver como é que a crítica é importante. Ela começou a ter matéria assim, descobriram um sujeito na Bahia que recebia o Bolsa Família e tinha um caminhão desses grandes, novos. Isso não tem a menor importância. O que o governo vai fazer? Meu filho veio reclamar comigo e disse, olha, se é mais um fraudador dentre tantos outros que existem em todos os setores do mundo. Todos os setores. É isso Mas aí Aí aquele exemplo vira a totalidade da coisa. Totalidade. Como agora, você olha, tem prefeitos aí ficando com dinheiro, tem prefeitos que recebem casa do PAC, enfim, tem um negócio... Não é só isso, o sujeito doa roupa para o sujeito que sobreviveu à enchente e o prefeito distribui lá pela família dele. Um dia meu filho veio me cobrar, conversar comigo sobre isso. Eu disse assim, olha, o governo tem uma bela saída para criar, no caso do Bolsa Família, mais 11 milhões de empregos. Ele cria um fiscal para cada família. Aí tá aí, ó. Fiscal para cada família. Mas volto, aí o Patrus saiu, essa história já foi contada publicamente por um ministro, não exatamente pelo Patrus, e eu já publiquei essa história, que o Patrus saiu para conversar com o que a gente chama, com uma certa ironia, de barões da mídia. Né? E ele foi conversar, voltou, e deu resposta ao Lula, disse, presidente, eles acham que é muito dinheiro aplicado no social. Isso aí é uma vergonha, né? Então, essas coisas... É a elite que exige
que os canos de saneamento não sejam colocados à disposição da população. Ronaldo, que não tem água para todo mundo. E vai era por a aí elite afora. que defendia que o bolo devia crescer para depois ser distribuído. Crescer na minha mão, né, como diz o outro. E crescer e depois. Comiam todo o bolo e depois não tinha mais nada para distribuir. Depois iam distribuir fezes. Não, exatamente. O meu querido amigo Maurício Dias, nós também já conversamos, eu acho legal a gente bater esse papo aqui no ar, sobre esse fenômeno chamado Joaquim Barbosa. O que te parece essa figura de Joaquim Barbosa? É uma pipa de apenas uma boa ventania ou é uma árvore frondosa que vai dar frutos à sociedade brasileira? Não, eu acho que é um homem, antes de tudo, autoritário. E tenho medo de juiz autoritário. Acho que ele fez um julgamento raivoso. Acho que quem cometeu crimes tem que responder por eles e ser condenado de acordo com a lei. E ficou claro nos debates do plenário do Supremo, graças a essa inadequada história de transmitir as sessões do Supremo, que são uma coisa só no Brasil, porque... Os juízes viraram atores. Viraram atores, você vê a quantidade de gravatas que vão se revezando lá no Supremo, né? Cada um, enfim, um com a... E então a intolerância dele com a discordância ficou patente. O negócio chegou às raias do absurdo, porque lá todos são iguais. Existe um presidente que coordena as regras regimentais, né? A discordância é uma coisa absurda, e ele não discordava. Isso, o que eu interpretei isso? O ministro Joaquim Barbosa se confundiu com o relatório dele. Então, ao atacar o relatório, ele achava que estava sendo atacado pessoalmente. Isso eu acho, espero que ele, na presidência, tenha mais serenidade para julgar, E esqueceu, inclusive, ele me parece, um dos erros, é que ele não gosta de política. E vou dar um exemplo aqui que pouca gente se lembra. Houve uma proposta de ser barrado pela lei da ficha limpa, o sujeito que recebesse a primeira punição do juiz monocrático. Ele foi juiz de primeira instância. Primeira instância. Foi o único que foi a favor. Foi a favor. Isso é um absurdo. Você quebra o princípio da defesa. O princípio da inocência presumida. Você tem defesa em outros patamares da justiça, você não pode romper com a possibilidade do sujeito qualquer na razão, primeira... até uma idiosincrasia. Por incompatibilidade pessoal, por uma coisa qualquer, um juiz lá... Por isso que existem vários níveis de recurso. Lamento o ministro Joaquim Barbosa, que vem do interior de Minas, como eu venho. Aquilo lá, às vezes, em Minas, em todo o interior nordeste, funciona. O juiz, às vezes, é uma autoridade que pode fazer e desfazer. Você diz que pode estar a serviço de algo que não seja exatamente a justiça. Que não seja exatamente a justiça. Ainda bem que aí chegou a esse ponto que agora depende do julgamento em colegiado. Eu te confesso que eu ainda sou contra. Acho que estão atacando a política brasileira, atacando o Congresso brasileiro, como se ele não devesse existir. E eu quero lembrar, o Congresso tem muitos problemas. Primeiro, ele é reflexo da sociedade brasileira, não são os marcianos que elegem aquelas pessoas. E nem eles são marcianos. E devo dizer o seguinte, sem Congresso, o que existe é ditadura. Ruim ou bom... É melhor ter o Congresso. É melhor ter o Congresso. Assim como a imprensa, ruim ou boa, é melhor ter com todos os defeitos que a gente sabe que ela tem, que sabe que o Congresso também tem.
O Congresso tem que ser fiscalizado, mas numa perspectiva de que ele é a soberania popular que está lá. Maurício Dias, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero saber de você se você compactua com uma grande parcela da população do nosso país que acredita que o mensalão vai terminar numa pizza calabresa. Não, eu não sei o que significa pizza, que a pizza é as pessoas não serem presas. O seguinte, se a lei decidir por isso, que se faça a lei. Eu acho que há crimes que foram cometidos ali, o julgamento foi feito, as punições foram dadas. Na minha opinião, foi feito um julgamento de exceção. Um julgamento de exceção. Claro que houve tudo aquilo, agora eu não acredito que alguém tenha levado dinheiro mensalmente para aprovar projetos do governo. Até porque, se houver isso, e se isso for provado, aquilo que foi aprovado tem que ser revogado e isso é decisão do Supremo. O que é aquilo que foi aprovado? Por exemplo, se aprova a reforma da Previdência. Ah, entendi. Tem que ser revogado. Se alguém levou grana, tem que voltar atrás. Tem que voltar atrás. Muito bem, nós estamos infelizmente encerrando o nosso programa com você, Maurício querido. E eu tenho certeza absoluta que você, sendo convidado, e já está, vai voltar aqui numa próxima oportunidade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todos os horários em que nos repetimos o nosso programa e que você já está acostumado a nos assistir e que também, aquele que não se lembra, pode verificar aqui embaixo da nossa telinha toda a grade de repetições. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.